Eu vou dizer o quê? Eu até posso fazer assim. Né? De sorriso amarelo. É ok. A frustração de não ter se classificado. Isso. A gente vai falar sobre isso. Se aquela pergunta que eu lhe fiz, o Bahia foi eliminado da Libertadores ou se classificou para a Sul-Americana? E claro que tem todo um contexto. Mas deixa eu lhe dizer um negócio. Meu irmão, quando a gente pensa que as coisas não podem piorar na vida, Murphy, né? Dá na nossa cabeça. Rapaz, com força. Nunca diga. Velho, atenção, é absurdo. Cultura, antes do programa começar, velho, viu? Cultura. Jamais em sua vida diga que não pode piorar. Não. Jamais. Não tem como. Você não sabe do que a lei de Murphy é capaz de fazer. Cássio, eu vou só fazer uma pergunta aqui. Porque eu fiquei meio atordoado ontem de noite. Fiquei mesmo, fiquei, de fato, fiquei. Porque assim, velho, na real, eu não imaginava que o Vitória fosse se classificar. Quando eu vi o jogo, quando eu vi o Vitória com 1 a mais, eu cheguei a colocar no Twitter. Troy expulso. O Vitória, mais do que nunca, tem a janela de oportunidade para se classificar. Aliás, cavalo de Troia, literalmente, né? Porque o moleque deu um pisou lá no pé de Ronald. Beleza. Foi Edilson, né? Edilson, não, meu Deus, Claudinho. De Claudinho. Velho, 1 a mais. 15 do primeiro tempo. Eu fiz a vaga. Vai ser culposamente do Vitória. Mas como o futebol não aceita desaforo, sabe? O Vitória conseguiu ser eliminado que nenhum roteirista poderia imaginar tamanha crueldade com o torcedor. Com o torcedor. Porque com os jogadores, com o técnico, com a diretoria, meu irmão, me desculpe, eles são passageiros dessa agonia aí. E vou dizer uma coisa aqui que a gente vai elaborar ao longo do programa. Eu vi muito torcedor falar comigo e dizer que goleiro que não presta, que o Vitória só subiu apesar dele. Pelo amor de Deus. É de uma injustiça sem tamanho com o Lucas Arcanjo. Todo goleiro pode falhar. Sim. São recuadas milhares de bolas para Lucas Arcanjo todos os jogos. Das mais diversas formas, às vezes até alguns pedregulhos. O lance de Baralhas recuou no pé de Lucas. Baralhas não tem culpa. Lucas teve a infelicidade da bola desviar. A gente vai colocar o lance daqui a pouquinho. Mas Cássio, o Vitória tinha a obrigação de tocar a bola sempre para frente. Num lateral, o Vitória ousou ser pressionado por 3 atletas e tava todo mundo assim, ó, relaxado. E aí toma o gol. Se muito, sabe? Lucas Arcanjo precisou, com os pés, pegar na bola umas 3 vezes o jogo todo. Mas tirando o jogo de ontem, de modo geral, o Vitória pega a bola e recua para o Lucas Arcanjo o tempo todo. É quase que algo trabalhado, sabe? Não, veja. Dá a bola para Lucas. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, o Vitória não tinha necessidade nenhuma de fazer isso. Porque você jogar com os pés hoje em dia no gol, é necessário, sim, é indispensável. Okay, o Vitória faz isso. Mas exatamente. Contra o Santos mesmo, aquela bola que rila é no escanteio, recua, e a bola vai para Lucas Arcanjo. Enfim, eu não quero que Lucas Arcanjo seja aqui colocado numa cruz, porque é uma injustiça com ele. A gente aqui não vai fazer isso não, com certeza. Certo? Me desculpe, mas quem acha isso, me desculpe, não tá acompanhando os jogos do Vitória. Agora, eu vou lhe ser bem sincero, e vou dizer aqui como torcedor, como jornalista, como comentarista, seja lá o que for que vocês quiserem me rotular aqui. O Vitória não merecia se classificar. Eu tô assim, não merecia. Você me tira a parte do torcedor, porque eu não sou, mas eu trago pra você elementos que garantem isso. Não de um jeito tão cruel. Tão cruel, sabe? Com a história do clube. Porque, assim como o Vitória já foi eliminado 2 vezes de uma Copa do Brasil, já foi eliminado pelo Nova Iguaçu na Copa do Brasil, pelo Baraunas, enfim, vergonhas absurdas, sabe? Que o Vitória já passou ao longo da sua trajetória, como qualquer grande clube. Mas quando alguém pensar em Sul-Americana, Vitória disputa a Sul-Americana. A última vez que o Vitória disputou a Sul-Americana foi eliminado com um gol contra. Vai estar na história. Vai estar na história. Pra todo sempre. Então, velho, esse mini editorial que eu tô fazendo aqui, nada mais é do que um desabafo. Porque o que o torcedor do Vitória tá passando, ninguém imaginava pelo discurso do início do ano e que agora tá sendo pago por um planejamento muito mal feito. Já defendi muito o Carpini. Hoje nunca tive procuração para defendê-lo e também não tenho procuração para poder querer a demissão do mesmo. Mas, Cássio, não é só Carpini o culpado, não são só os jogadores, não é só a diretoria, mas a gente sabe quem vai pagar essa conta. E vai ser muito difícil que, para mim, Carpini continue. E vai ser uma cortina de fumaça para muitos dos principais erros do Vitória ao longo de toda essa temporada. O pior, velho, é que eu não posso nem dizer que foi frango. Porque frango, entenda o que é que eu vou falar sobre frango.
Frango é uma Atenção. bola que o goleiro vai pra defender. Ele não tava ali na caixinha de goleiro, ele ia jogar. Bola aqui que passa. Poderia acontecer com qualquer jogador no meio do gramado. Concordo plenamente. Sabe? Foi um erro técnico. O frango é quando o goleiro Foi vai encasear feliz, foi felicidade. a bola passa por debaixo dos braços, sabe? E a bola passa por debaixo das pernas, enfim. É claro que a gente vai dizer que é frango, que é erro, que foi falha, seja lá qual for a denominação. O Vitória acabou tomando um gol vergonhoso. Evidentemente que Lucas Arcanjo errou. Eu só não quero que esse erro tome uma maior proporção do que de fato ele é pra Lucas, sabe? Porque responsabilizar me desculpe, Lucas. não dá pra responsabilizar Lucas pela eliminação do Vitória. O Vitória foi eliminado porque merecia ser eliminado. O Vitória não foi eliminado ontem. O Vitória foi eliminado. O Vitória se auto-eliminou-se a si mesmo ao longo da competição. Eu acho o seguinte, se no Vitória for pensar a mesma coisa, entre sai galera ou sai Carpini, irmão... E aí? Você acha que tem fit do elenco com Carpini ou... na verdade... Assim, eu não sou muito dessa de que os caras perdem de propósito pra derrubar jogador. Ou pra derrubar técnico. Eu acho que isso aí é um extremo que hoje em dia é cada vez mais difícil de fazer. Até os lances do Fortaleza... Eu já vi acontecer. Já vi acontecer. Eu também Não é folclore. Não é folclore, isso acontece. Agora, Hoje em dia é cada vez mais difícil. mais difícil. Mas a relação de confiança nas ideias talvez já esteja perdida. Ontem, por exemplo, eu vi Mateuzinho. Você depois me diga se quer começar pela Libertadores ou Sula, mas ontem eu vi Mateuzinho mais reclamento, resmunguito do que o normal. Quando o Janderson ele é um perde o jogador gol mais no início, calado, né? Mais quando o comedido. Janderson perde o gol no primeiro tempo, a câmera pega logo em Mateuzinho, uma bola que foi... Foi lateral. Isso, que Janderson não consegue acertar a cabeçada. E aí Mateuzinho, o Janderson faz o gol, meu filho. Sabe? E Mateuzinho tava impaciente. Porque a cobrança agora tá sendo direcionada pra quem tava conseguindo fazer alguma coisa, né? A gente criticou o Mateuzinho ontem aqui. E ele, me parece, ele tá mancando em algum momento. Você não sente isso, não? Ele pega a bola, vai. Daqui a pouco ele vai... Teve um lance no segundo tempo, ele foi cobrar um lateral. Eu tive a sensação que ele tava mancando. Aí Fabrício Cunha fez, ele tava mancando. Eu falei, velho, eu acabei de pensar isso. Mas vamos observar. Essa sensação. De qualquer forma, ele, por exemplo, até teve chance e tudo, mas ele tava muito estressado. Isso foi no primeiro tempo. Eu não sei até que ponto os jogadores estão com um problema de confiar nas ideias ou o fato do momento do Vitória ser bem ruim. Porque, Pedro, se a gente for fazer um balanço da temporada do Vitória, meu irmão... O Paulo Analista, lá do Canto Rubro Negro, ele teve a paciência de analisar tudo que aconteceu no Vitória nessa temporada e de, alguma maneira, não é sintetizar, mas enumerar tudo aquilo que aconteceu de ruim no Vitória. Eu tô pegando aqui o print que me mandaram, deixa eu só ver em qual foi, eu recebi esse print em tanto grupo, né, para poder ver aqui a pancada do Vitória na temporada. Mas é o seguinte, são 12:05, temos mais de 800 pessoas aqui com a gente, quase 900, senta o dedo no like aí que temos apenas 300 e poucos likes, galera, por favor, vamos chegar aí, dar uma turbinada aí, pelo menos 500 likes aí, na moral, porque é o seguinte, tô com a lista aqui que o Paulo fez, eu até talvez não lembrasse de um ou outro aqui, mas ele foi enumerando. Em 2025, o Vitória conseguiu ser eliminado pelo Náutico na Copa do Brasil, perder para um time muito fraco dentro de casa na Sul-Americana, o Cerro, que acabou se classificando, viu? Enfim. É fraco mesmo. Perder o Bavi com um jogo a mais, com um jogador a mais o jogo inteiro, praticamente. Perder e empatar contra a Universidade com um jogador a mais nos 2 jogos. Verdade. Ser eliminado da Sul-Americana de forma vexatória, prometendo ser campeão. Perder uma final de estadual sendo engolido e sem conseguir chutar no gol no jogo da ida. Verdade também. Ter a mesma campanha pavorosa do brasileiro do ano passado, neste momento. Com agravante que esse ano tá na zona de rebaixamento. Com agravante que esse ano tá no Z4. Ser um dos times do Brasil com mais gols perdidos na temporada. Ter prejuízos financeiros e contratações horríveis ainda em maio. E ele ainda coloca aqui, não dá para normalizar isso, não dá mesmo. E eu vou além. Hoje, atenção, torcedor do Vitória. A gente vai ter a fala de Rogério Ceni. A gente não vai ter a fala de Thiago Carpini. Por um grande detalhe. Thiago Carpini deu uma declaração, fez uma entrevista de apenas 2 minutos após o jogo. A qualidade do material, do som, está uma verdadeira... O Vitória, inclusive, subiu essa coletiva no seu site, tá lá na TV Vitória. A gente aqui, prezando pela qualidade, não vai fazer isso com vocês. E a TV Vitória deve ter feito por conta de questões contratuais com a Conmebol,
por conta dos patrocinadores. Porque eu sei que os profissionais que trabalham lá são pessoas sérias e que devem estar imaginando a pancada que estão recebendo por conta da qualidade do material que foi feito. Porque nas coletivas, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana, existem uma série de restrições, tá? E os clubes, evidentemente, devem obedecer. Mas 2 minutos de coletiva, nem para falar alguma coisa, para poder trazer um alento para o torcedor, estamos tristes, falhamos. Velho, é muito pouco para poder dar uma apaziguada no ego, para dar uma massageada no coração do torcedor do Vitória. Porque é muita pancada uma atrás da outra. E quando você acha que você não pode piorar, você é eliminado da competição de uma maneira vexatória, vergonhosa, com a qual o Vitória acabou sendo eliminado ontem da Sul-Americana. Então, para além da queda merecida, e que não foi apenas construída ontem, foi ao longo de uma Sul-Americana tenebrosa, e o Vitória ainda conseguiu a proeza de ficar em terceiro, tal fraco é o grupo em que ele foi sorteado. Além disso tudo, o coice, porque o torcedor sequer teve uma resposta, mesmo que fajuta e que não enganasse a ninguém, mas que pelo menos tivesse alguma coisa ali, um fiapo, sabe, de respeito com o torcedor que ficou acordado até tarde na noite de ontem para acompanhar um dos capítulos mais vergonhosos da história do Vitória. Ser eliminado da maneira que foi, e não falo somente do jogo de ontem, não falo somente do lance capital de ontem, da maneira com a qual o Vitória acabou tratando a Sul-Americana, o discurso de o foco é a Série A ação de vamos colocar o que temos de melhor para tentar uma vaga, que poderia ser do Vitória se ele tivesse minimamente empatado o jogo. Só que o Vitória ontem, Cássio, mais do que nunca fez valer aquela frase, né? Todo mundo ajuda o Vitória. Só o Vitória que não se ajuda. Para além. O Vitória não só não se ajudar. Ontem não só não se ajudou. O Vitória ontem fez questão de ser eliminado. Essa campanha do Vitória, eu acho que a gente já pode avançar para a Sul-Americana, então, né, Pedro? Vamos pegar o embalo, né? Pegar o embalo. Essa eliminação do Vitória, é bom destacar que o Vitória, em 6 jogos, olha o grupo do Vitória, vou repetir, Universidade de Quito, não é a Universidade do Chile, não, tá? É de Quito. Você mal viu na Libertadores. Se viu. Defensa e Justiça, que em tese era o mais perigoso, terminou na lanterna. O Defensa e Justiça perdeu 2 jogos e empatou 4. Um negócio assim, bizarro. Tenebroso. Vitória e Cerro Largo, irmão. Que se jogasse o Campeonato Baiano, não ficava entre os 4 não, velho. Sem sacanagem. É muito ruim o Cerro Largo. Aí você pegou esse grupo, certo? O Vitória fez 3 gols em 6 jogos. Vou lembrar os gols. Eu lembro todos. Pênalti. Mateuzinho. Contra a Universidade de Quito na estreia. Certo? O gol do Edu, que o goleiro do Defensa e Justiça entrega, bota a bola, que se Edu quisesse errar o gol, não conseguia. Ele não teria como conseguir. E o gol do Claudinho, esse sim, um bonito gol. E um gol trabalhado lá no Uruguai contra o Cerro Largo, depois de 850 chances criadas. Não é uma campanha contra esse nível de adversário de 2 pontos em 9 em casa de quem quer ganhar, chegar em final de Sul-Americana. Se o Vitória tivesse classificado, Pedro, a gente teria que trazer um discurso de esperança, isso, de horizonte, quem sabe o Vitória mudando aí nessa parada, um discurso se qualifica. Resultadista, porque Com conseguiu o resultado, né? A gente estava até tratando aqui, já se preparando para falar de classificação culposa. Mas não dá para dizer que o Vitória mereceu essa vaga. Talvez o Vitória tenha feito o famoso justiça com os próprios pés. Porque foi um time, ganhou menos que o Cerro Largo. O Cerro Largo ganhou 2. O Vitória tava se classificando ganhando 1. Cássio, até o Defensa e Justiça, que não ganhou de ninguém, fez mais gols que o Vitória. Pois é. E veja, o Vitória fez 4 gols, o Vitória fez 3. O Vitória, a gente reclama aqui do critério, o Vitória iria se classificar ganhando 1 jogo, enquanto o Cerro Largo seria eliminado ganhando 2. Só que o Vitória resolveu perder o terceiro, ou melhor, o segundo. E aí, foi no ponto. É realmente, Pedro, uma campanha que decepciona e é uma eliminação que a gente estava conversando com o Léo Santiago, foi na terça, não foi? Foi. O Leonardo Santiago do Canto Rubro Negro aqui. Se for eliminado, tá tudo bem? Ok, velho, tem que concentrar as forças aí no Campeonato Brasileiro, paciência, a vida que segue.
Mas o Vitória procurou uma forma de fazer isso da maneira mais cruel. Como é que eu posso envergonhar o torcedor? Como é que eu posso dar ao torcedor motivos para baixar a cabeça, para não se motivar para os jogos que faltam no Campeonato Brasileiro antes do encerramento dessa primeira parte da temporada, da sequência na Copa do Nordeste? Deixa eu pensar um formato aqui bem sacana. Um formato em que eu consiga cravar que eu não tenho competência e não tenho futebol para merecer a torcida que o Vitória tem feito e colocado e praticado, em especial nos jogos do Barradão. Vou pegar um time com um jogador a menos, de novo. E um time que é pior que o Bahia, e estava muito mais desinteressado do que o Bahia no clássico. Porque às vezes você pega assim, pô, o Bahia se superou. Irmão, Universidade de Quito ligou, exploda-se. Tava nem aí pra nada. A segunda substituição do Diego, o técnico do Universidade de Quito, no segundo tempo. Foi tirando o titular e botando reserva. Quando ele fez o gol, que ele botou dois titulares. O Byron lá, o Byron e o Chancelor. Ele viu, pô, vou ganhar o jogo, vou botar $115 mil na conta. Mas até lá, até esse momento, os caras, velho, Vitória ganha aí, velho. Pra mim, tanto faz, vou classificar em primeiro. Não, a Universidade Católica estava desinteressada com o jogo. Então, desinteressada. O Vitória buscou a maneira mais cruel, mais vexatória, mais perversa pra consolidar essa eliminação que foi anunciada, que foi adiada até, mas estava escrita nas estrelas nos outros jogos, desde que começou a fase de grupos. Repito, 3 gols em 6 jogos. 2 pontos de 9 em casa. O Vitória não fez nada pra merecer essa por isso que eu digo assim, que o Vitória não merecia, a eliminação do Vitória não veio ontem. Ontem foi só a última carimbada, né? O Vitória foi eliminado... Com requinte e crueldade. O Vitória foi eliminado ao longo da competição, ele foi se eliminando. Bom, Cássio Cardoso manda um abraço aqui pro Ivo Mendes, que ele tá dizendo aqui, eu acho incrível que a opinião de vocês é muito igual a minha nos 2 jogos. Que bom, Ivo, que a gente concorda, nem sempre isso vai acontecer. Temos mais de 1000 pessoas simultaneamente aqui com a gente. Muito obrigado mais uma vez, viu, gente? Ei, nesse dia obrigado só até a primeira linha. Por quê? Temos 473 likes. Galera... Dedo no like, galera. Dedo no like, é sério. Ó, você clica no like e aí mais pessoas vão chegar. Se você quer ver esse número chegar aqui a 700 likes e a gente tem 1.200, 1.300 pessoas, faça o teste, veja se eu não tô certo, me cobre depois. Quando a gente tem like, a gente consegue fazer com que o YouTube indique pra mais gente a live. Isso. E quanto mais gente estiver assistindo, maior o nosso fôlego pra continuar todos os dias aqui às 11h38, de segunda a sexta, falando sobre futebol do Brasil, do mundo, quiçá da Bahia.